11 de setembro de 1985. Está um fim de tarde quente em Nelas, uma vila do distrito de Viseu. O relógio da estação na linha da Beira Alta marca 6 horas e 35 minutos da tarde. Está na hora. O chefe da estação dá a partida ao comboio número 315, conhecido por Internacional na gíria dos ferroviários. A composição segue na linha da Beira Alta rumo à fronteira francesa de Hendaia. O que não se sabe é que, uns quilómetros mais à frente, e à mesma hora, a estação de Alcafaz também já deu ordem de avanço ao comboio regional número 1324. O comboio saiu da Guarda, segue para Coimbra. A linha é de via única. Os dois comboios estão a caminho um do outro. O choque frontal é inevitável. Do Jornal Público, em parceria com a Antena 1, este é o podcast Alcafaz, o maior acidente ferroviário de Portugal. Esta é uma série de 3 episódios que conta a história de Ana Pais, de Adão Oliveira, de Alberto Grossinho, de José Sá ou de Maria Alice e de tantos nomes que se cruzaram com a história no maior acidente ferroviário em Portugal. Eu sou o Ruben Martins. Acidente ferroviário entre Nelas e Mangual. Uma autêntica catástrofe. Minha mãe ligou para a estação. Então era-me o comboio de Alcafaz e já que passou de Nelas. É impossível determinar o número de mortos que eventualmente estarão dentro destas carruagens. E o chefe da estação disse assim: estamos desgraçados. O comboio 315, mais conhecido por Internacional, partiu às 13h57 da tarde do dia 11 de setembro de 1985 da estação de Porto Campanhã. Seguia pela linha da Beira Alta até à estação de Vilar Formoso. Da cidade do Porto, este comboio saiu com 17 minutos de atraso em relação ao horário previsto. Uma das passageiras que tinha apanhado o comboio em Porto Campanhã era Glória Ferreira. Com a irmã emigrada em França, fazia esta viagem para acompanhar o sobrinho. A maioria dos que viajavam naquele comboio estavam emigrados para lá dos Pirineus. Tinham muitos deles vindo passar o verão a Portugal. Eu entrei em Campanhã e entrou um casal que eram irmãos e tinha um menino mais ou menos da idade do meu sobrinho. E os miúdos começaram a brincar, íamos assim a conversar e os meninos... O comboio tem um corredor, não é? Do lado esquerdo eram os compartimentos. Do lado direito era o corredor que dava acesso aos compartimentos. E os meninos estavam a brincar na beirinha da janela, à frente ao compartimento onde nós estávamos instalados. E os meninos iam a brincar com um carrinho. Eu estava sempre com os olhos, estava a conversar com a mãe do outro menino, mas sempre de olhos postos neles, não é? O comboio era o fio que ligava os portugueses que buscavam uma vida melhor por terras de França ao país de origem. A aviação comercial ainda não estava democratizada. Naquela altura, viajar de avião era um luxo para gente rica. Já se desenhavam também no mapa as futuras autoestradas e itinerários complementares e principais que seriam financiados pela Comunidade Económica Europeia. Mas seria preciso esperar ainda uma década para serem construídas. No mesmo comboio, mas uns quilómetros mais à frente, já na estação de Nelas, embarcaram José Sá e a mulher, Maria Alice. Viviam em França desde 1980, mesmo ano em que se casaram. Há 5 anos que repetiam aquela viagem todos os verões. Fomos aqui de Silgueiros até à estação de Nelas, de táxi, como era normal, à altura, não havia outro transporte. Depois montávamos no comboio em Nelas, que nos levava normalmente até Hendaia. Além de longa, era também uma viagem atribulada. Tudo cheio de imigrantes, Nelas, Mangualde, até Vilar Formoso. Depois nas mudanças dos comboios de Vilar Formoso, iram para Vilar Formoso para a Espanha, também já havia complicações, porque tínhamos que andar sempre a mudar as malas, às vezes ficavam longe as estações onde a gente tínhamos que ir. Em sentido contrário, o comboio regional 1324 tinha saído da Guarda em direção a Coimbra,
às 5 para as 5 da tarde. A bordo estava o operário de via e obras da CP, José Castanheira. Pois eu vinha do serviço, como todos os dias. Em Alcafaz vi o revisor passar da carruagem onde eu vinha, que eu vinha na última carruagem, e o revisor passou para a ala que vinha junto à máquina. Passou para lá porque havia lá 2, 3 passageiros que havia lá em Alcafaz. Pois eu vi realmente o revisor passar para a ala, porque não tinha comunicação com as nossas carruagens onde nós vinhamos, que eram carruagens normais, e entretanto vi o fator de serviço dar partida ao comboio. Uma pausa aqui para explicar o que é dar partida a um comboio. Nos anos 80, toda a segurança ferroviária estava dependente, imagine-se, de meios humanos. A linha da Beira Alta, tal como a maioria das linhas do país, assentava num sistema de cantonamento telefónico. Na prática, de estação em estação, os ferroviários ligavam uns para os outros. O comboio só avançava se houvesse autorização da estação seguinte. Nas linhas de via única, os cruzamentos eram combinados com um posto regulador. No caso da Beira Alta, ficava em Coimbra. O regulador tinha a visão geral do tráfego, mas sem qualquer meio eletrónico. Recebia chamadas e ia apontando num gráfico à mão a marcha de cada um dos comboios. Alberto Grossinho, engenheiro com então 39 anos, foi o presidente da Comissão de Inquérito ao acidente de Alcafaz. Explica, desta maneira, o que é o cantonamento telefónico. Entre cada 2 estações era um cantonamento. E para um determinado comboio entrar nesse cantonamento, tinha que pedir avanço à estação seguinte. E, portanto, a entrada de comboios em cada um dos cantões tinha que ser através dos telegramas de cantonamento, do chamado cantonamento telefónico. E, portanto, só nessas condições é que entravam. Excepcionalmente, entravam 2 comboios num cantão, por exemplo, para dar socorro ou para qualquer coisa assim, mas com condições de circulação restritivas. 40 anos depois do acidente de Alcafaz, o sistema de cantonamento telefónico ainda funciona em algumas linhas do país, como o Leste, o Oeste ou o Douro. Vamos ouvir um exemplo de como se processa a comunicação entre estações na linha do Douro. Bom dia. Bom dia. Avanço para o comboio número 865. Estação de Vila Meá, Estação da Liberação. É o número 50613 às 10h08. O comboio número 865 pode avançar. Estação de Liberação à Estação de Vila Meá. É o número 605 às 10h09. Sim, comboio 865 pode avançar. Voltamos a 11 de setembro de 1985. Nesse dia, José Castanheira viu o fator de serviço dar partida ao comboio regional em que seguia. O comboio que tinha como destino a cidade de Coimbra. O problema é que também em Nelas tinham dado a partida ao comboio internacional. Na estação de Nelas estava o carregador Adão Oliveira Costa, entretanto já falecido. Em 2010, numa entrevista ao Jornal Público, recordava esse fim de tarde quente de setembro de 85. Adão estava na Gar a arrumar volumes. Na época, os comboios transportavam mercadorias a retalho, que recolhiam e deixavam nas estações. A chegada do comboio 315 era, para ele, pura rotina. Era um comboio longo, com muitas carruagens. A locomotiva ficava lá muito à frente, já quase fora da Gar. Nesse dia, o Internacional que ligava o Porto a Paris chegou a Nelas e partiu. Tudo parecia normal a Adão, que não tinha quaisquer responsabilidades na circulação dos comboios. Até que viu o chefe de estação sair do gabinete com um ar muito pálido e a murmurar: "Vem aí outro comboio. Vem aí outro comboio. Vem aí outro comboio." O chefe só se apercebera do erro quando ligou para a estação seguinte, Alcafaz, a dar horas, isto é, a comunicar que tinha expedido o Internacional. O colega do outro lado também respondeu que já tinha enviado o comboio regional. Adão Oliveira Costa recorda: "Nós sabíamos que se um comboio tinha saído de um lado e o outro do outro, alguma coisa tinha de acontecer.
No dia 11 de setembro de 1985, Jorge estava de serviço na estação de Santa Combadão. Trabalhava como fator. Era responsável pela circulação dos comboios, um trabalho sem margem para falhas. Em causa estava a segurança dos passageiros, mas naquele dia o impensável aconteceu. Levantei o auscultador e imediatamente ouvi falar. O regulador que estava no posto de comando de Coimbra B a falar com uma pessoa e que eu ouvi dizer: "Ó Fernandes, mas eles já bateram." E aí o Fernandes, que era o fator que estava na estação de Nelas, respondeu: "Eu não sei, eu já comuniquei para os bombeiros." E entretanto fez-se um silêncio absoluto. Quer um, quer outro deixaram de falar e fez-se um silêncio absoluto. Portanto, estava para se dar, ou já se tinha dado naqueles segundos, ou estava para se dar o acidente. A única esperança estava nas passagens de nível entre Nelas e Alcafaz. Era numa dessas passagens que estava a guarda Ana Paes de Matos. Ana tinha como função receber os telefonemas das estações a anunciar a saída dos comboios, anotava tudo num livro próprio, depois fechava as cancelas, protegia a estrada, os peões e, na época, também os animais que podiam atravessar a linha. Não eram precisas grandes qualificações para aceder à profissão, bastava ter a 3ª ou a 4ª classe. Muitas guardas de passagem de nível viviam em pequenas casas da CP junto à linha. Cuidavam também das lides domésticas e da pequena horta que ajudava no sustento da família. O filho de Ana Paes de Matos, António Martins, hoje com 63 anos, conta-nos como era a vida de uma guarda de passagem de nível nos anos 80, na principal linha internacional do país. O dia-a-dia tinha lá o quintalzinho, tratava do quintal, quando estava de serviço tinha que tomar conta da passagem de nível, por causa dos carros e das motas, tinha que estar atenta ao serviço. Pronto, isso, tinha lá o jardinzinho, enquanto no intervalo, se não havia nenhum comboio, tratava do jardim, mas sempre atenta ao telefone. Podia haver uma chamada, podia haver passar uma grazine, às vezes passava umas grazines a fazer trabalhos, tinha que estar sempre atento ao serviço. O turno era de quantas horas? Da meia-noite ao meio-dia e do meio-dia à meia-noite. E quando não estava de serviço, estava lá uma substituta? Estava a guarda, havia outra guarda, que era a senhora Rosa Maria, havia outra guarda, era a minha mãe. Quando ela estava, tinham que estar de folga, tinham uma substituta. A maioria eram casadas com ferroviários de categorias inferiores, como carregadores, serventes, manobradores ou operários de via. Por isso o salário delas era baixo. A CP considerava-o como um complemento ao salário do marido. Deram-me o comboio de Alcafaxe e passou-me aqui o de Nelas. Por isso eles vão se encontrar entre Alcafaxe e aqui a passagem, vai haver um acidente. Depois a minha mãe ligou para a estação. Então deram-me o comboio de Alcafaxe e já aqui passou de Nelas. E o chefe da estação disse assim: "Estamos desgraçados." Naquele dia, Ana cumpriu rigorosamente a sua função. Esperava o comboio regional, vindo de Mangualde, mas o que apareceu primeiro na passagem de nível foi o internacional, vindo de Nelas. Aí percebeu que algo estava errado. Mas já não havia tempo para nada. No dia seguinte, a comissão de inquérito ao acidente ouviria o testemunho da guarda de passagem de nível. Ana Paes de Matos, guarda da passagem de nível. A 11 de setembro de 1985, exerci funções na passagem situada ao quilómetro 118.9 da linha da Beira Alta. O chefe da estação de Alcafaz disse-me atenção ao comboio 1324 que saiu de Mangualde e vai cruzar em Nelas com o 315, tendo-me informado de que o 315 estava a chegar a Nelas. Depois passou pela minha passagem de nível, a do quilómetro 118.9, o comboio 315, e ao dar a informação da passagem deste comboio à minha colega de passagem de nível, esta informou-me que o comboio 1324 também já tinha saído da sua passagem de nível. O chefe da estação de Nelas pediu-lhe para parar o comboio, mas ela disse que já não era possível por ali já o comboio ter passado. A versão de Ana foi confirmada pela colega, também ouvida pela comissão de inquérito.
O chefe da estação de Alcafaxe informou-me telefonicamente: atenção ao comboio 1324 que saiu de Mangualde e vai cruzar em Nelas. Logo de seguida, o chefe de Nelas informou-me que o 315 estava a chegar, sem dizer mais nada. Desliguei o telefone e fui fechar as cancelas para a passagem do comboio 1324 e quando me encontrava a abrir as cancelas, ouvi o telefone e fui atender. Era a minha colega, do quilómetro 118,9, a comunicar-me que seguia para a minha passagem de nível o comboio 315. Comuniquei-lhe que o comboio 1324 também já tinha seguido para Nelas. Entretanto, o chefe da estação de Nelas pede-me para parar o comboio 1324, mas eu respondo-lhe: não é possível. Ele já tinha por aqui passado, não vendo eu já sequer a sua cauda. Uns instantes depois, o inevitável aconteceu. No próximo episódio, revelamos como ficaram Glória Ferreira, José Sá, a mulher Maria Alice, ou o que aconteceu à guarda de passagem de nível Ana Paz de Matos. E o que terá descoberto Alberto Groscima. Este foi o primeiro episódio de Alcafaxe, o maior acidente ferroviário de Portugal. Eu sou o Ruben Martins. Esta série foi escrita por mim, pelo Carlos Cipriano e pelo Diogo Ferreira Nunes. A revisão é da Inês Rocha e a sonoplastia é de Daniel Leitão. Este é um podcast público Antena 1. Ouça os próximos episódios nas plataformas de podcast e na RTP Play. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.